Olá a todos, eu espero que através dessa mensagem o Espírito Santo te abençoe, tá bom? E um dia Deus disse, a esperança para o teu futuro. Deus tem um futuro abençoado para você, um futuro promissor. Deus ele deseja o melhor para você, então que através dessa mensagem você aprenda a tomar posse de tudo que é teu. Um dia Deus falou assim, olha, o meu povo sofre por um motivo, por falta de conhecimento. O meu povo não sofre porque o diabo é forte, poderoso, não. O diabo ele está derrotado, está debaixo dos nossos pés. O meu povo sofre porque falta conhecimento. E em seguida, ele diz assim, porque você, sacerdote, rejeitou o conhecimento. Porque o povo não conhecia, porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Se o sacerdote rejeitou o conhecimento, ele não passa conhecimento para o povo. Ele não passa conhecimento para o povo. Por isso que é importante você ouvir líderes que realmente conheçam a palavra de Deus. Porque quando você conhece, Jesus falou que ela te liberta, tá bom? Então, o único motivo para o sofrimento é falta de conhecimento. Falta de conhecimento de tudo que Jesus fez, tá bom? De tudo que ele conquistou. Então conhecereis a verdade. Conhece tudo que Jesus fez e ela vos libertará. Em nome de Jesus. Maria apareceu grávida e o José pensou, minha noiva me traiu. Ele estava cogitando em abandonar Maria, realmente uma situação difícil. Em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, o seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então José queria abandonar Maria, o anjo apareceu em sonho para ele e disse, olha, não abandone, ela está concebendo o Espírito Santo, o nome dele será Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados. Só quem salva as pessoas do pecado é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? É ele que liberta, é ele que transforma. Sozinho a pessoa não consegue, mas com Cristo, Jesus ajuda a pessoa a se libertar das drogas, da pornografia, dos vícios, tá bom? Ele libertará o seu povo dos seus pecados. Quando a pessoa aceita Cristo, Jesus liberta essa pessoa completamente de todo pecado. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías que diz, pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Então isso tudo aconteceu para que se cumprisse a profecia. A virgem dará à luz a um filho, o seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Josué, Emanuel, Jesus é o nosso Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não está contra nós. Ele está do nosso lado. Deus está entre aqueles que nos ajudam. Deus é por nós, cristãos. Ele não está contra nós, tentando nos impedir de sermos abençoados. Não, Deus está do seu lado. Não temas, Deus é contigo, não contra você. Deus é contigo, está conosco para nos ajudar a vencer, a superar os problemas, a conquistar os nossos sonhos em nome de Jesus Cristo. Então ele é o nosso Deus conosco em todos os momentos, nos momentos fáceis e principalmente nas horas difíceis. Deus está conosco. Na abundância, na escassez, Deus ele está conosco, nunca esqueça disso. Lembre-se, um dia eu fui visitar, eu orei por uma pessoa e ela estava numa situação extremamente difícil. E eu cheguei na casa dela e ela falou, acho que Deus esqueceu de mim, pastor. E realmente ela estava passando por uma situação difícil, não era fácil. Deus esqueceu de mim. Eu falei para ela, não, irmã, Deus não esqueceu da senhora. A senhora está passando por essa luta, por essa dificuldade. Mas porque Jesus falou, neste mundo tereis aflições. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ela estava numa situação, numa dificuldade tão extrema, que ela pensou que Deus a tinha abandonado. E não, se você está passando por algo muito difícil, lembre-se, Deus é contigo. Lembra do que José do Egito passou?
Foi jogado no poço, foi vendido como escravo, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Ei, cristão, Deus é contigo. Não duvida, não. Eu sei que nos momentos difíceis, as dúvidas afloram na nossa mente, nos nossos corações. Mas você tem que lembrar, aconteça o que acontecer. Lembre-se que Deus é contigo. Você pode passar uma dificuldade extrema, mas lembre-se, Deus é comigo em nome de Jesus Cristo. Mateus 28, a partir do versículo 16, os seus discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus, que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus apareceu para os discípulos e falou, ei, é-me dado todo o poder. Jesus derrotou o diabo. E ele disse, é-me dado todo o poder. Certa vez Jesus falou assim, eis que eu vos dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Deus deu todo o poder para Jesus, ele derrotou o diabo e esse poder ele nos deu. O poder de pisar no diabo, de mandar o diabo obedecer em nome de Jesus. Em seguida ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou convosco todos os dias. Nos dias fáceis, nos dias difíceis, eu estou convosco. Um dia, Paulo e Silas sofreram uma surra, foram presos, foram amarrados nos troncos. E o que eles faziam perto da meia-noite? Oravam e cantavam hinos a Deus. Aconteceu um terremoto e eles foram soltos daquela prisão. Parecia que eles estavam sozinhos. Eles apanharam pelo Evangelho. Mas Deus estava lá e fez aquele terremoto acontecer. O Pedro foi preso, a igreja orava e Deus enviou um anjo e tirou ele da cadeia. Pedro não estava sozinho. Daniel foi lançado na cova dos leões. E quem estava lá? Deus, para proteger Daniel daqueles leões ferozes e famintos. Então aconteça o que acontecer, cristão. Deus está contigo. Deus não prometeu um mar de rosas. Deus não prometeu um mar de rosas, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Jesus foi bem claro, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Deus é contigo, Deus é contigo, aconteça o que acontecer, Deus está do seu lado. Tem um versículo que eu gosto muito, e nas horas das dificuldades eu lembro muito bem dele. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eu sempre lembro desse versículo. Não temas, eu estou contigo, Deus é contigo, não tenha medo. Eu sei que às vezes parece que nós estamos sozinhos. Sim, só parece. Deus é conosco. Jesus garantiu, eu estarei convosco todos os dias. Nos momentos fáceis, difíceis, na perseguição, na liberdade, na prosperidade, na saúde. No hospital, eu estarei contigo em todos os lugares. Jesus não é um amigo por conveniência, que está conosco somente por conveniência. Não. Ele é aquele amigo mais chegado que um irmão, que não nos abandona em hipótese nenhuma. Então ele diz, eu estarei convosco. Jesus foi crucificado e lá na cruz, antes de entregar o seu espírito, Jesus ele perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste, Deus meu? E realmente Deus desamparou Jesus naquela cruz. Ele foi desamparado por Deus. Por quê? Porque Deus pegou o pecado do mundo inteiro, os meus, os seus, e colocou tudo sobre o Filho dele, Jesus. E Isaías disse que os nossos pecados nos separam de Deus. Então, se os nossos pecados nos separam de Deus, o que ele fez? Pegou esses pecados e colocou no corpo do Filho dele. Se o pecado separa de Deus, então naquele momento que os nossos pecados estavam no corpo de Jesus, o que aconteceu? Ele foi separado de Deus. Jesus morreu, levou os nossos pecados e agora nada mais nos separa de Deus. Aleluias, que bênção. Hoje nada mais te separa de Deus. Por quê? O pecado que separava você de Deus foi colocado no corpo de Jesus. E nada mais nos separa. Na antiga aliança, quando você oferecia um cordeiro pelo seu pecado, você colocava as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, o seu pecado era transferido para o cordeiro, a inocência do cordeiro era transferida para você matava o cordeiro, ele morria e levava o seu pecado. Jesus é o nosso cordeiro. Por isso que ele diz, Deus, por que o Senhor me desamparou? Porque Deus colocou o seu pecado no corpo dele. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia.
E hoje nada mais nos separa, o pecado nada mais nos separa, porque Jesus, ele resolveu o problema do pecado, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, graças a Deus por isso. Então, tudo que Jesus passou na cruz foi para que você não passe. Jesus, ele levou suas doenças para que você fique curado, para que você não fique mais doente. Jesus levou sua pobreza para que você não fique mais, não viva na miséria. Jesus, tudo que ele passou foi para que os crentes não passem mais. Por que Deus desamparou Jesus? Porque hoje ele não nos desampara mais. Jesus, ele provou o desamparo de Deus no nosso lugar. Deus desamparou ele no nosso lugar. E hoje Deus não nos desampara mais. Em hipótese nenhuma. Um dia o apóstolo disse assim, um dia Deus disse assim, olha, eu não te deixarei e não te desampararei, aconteça o que acontecer. Ele disse, eu não vou te deixar, não vou te desamparar. Deus disse, pode uma mãe se esquecer do seu filho que cria? Quase impossível, apesar que essa geração que nós vivemos, muitas mães abandonam os filhos, muitas mães fazem absurdo com seus filhos. Pode uma mãe se esquecer dos seus filhos? Ainda que essa esqueça do seu filho, Deus disse, eu não me esquecerei de ti. Se a minha mãe e o meu pai me abandonarem, Deus não me desamparará, Deus não vai me abandonar, o salmista disse. Os seus pais te abandonaram, mas Deus não. Os seus pais te abandonaram na infância, mas Deus não. Deus é contigo, Deus não desampara, tá bom? O mundo pode desamparar você, mas Deus não. Deus é contigo, aconteça o que acontecer. Se você passar no vale da sombra da morte, Deus passará contigo, tá bom? Então Jesus gritou, Jesus perguntou por que o Senhor me desamparou? Porque ele provou o desamparo, ele provou o afastamento de Deus do nosso lugar. Ele levou embora. E hoje Deus não pode mais nos desamparar e não vai mais nos desamparar. Então, cristão, creia que Deus é contigo. Acredite, simplesmente acredita. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Moisés morreu, ele era amigo de Josué. E Deus disse, Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei, não te desampararei. Josué, você vai passar muitas batalhas, muitas dificuldades, mas lembre-se, eu não te deixarei, eu não te desampararei. A mesma coisa Deus fala conosco. Como ele era com Moisés, Deus é conosco. Como Deus abençoou Moisés, Deus nos abençoou. Como Deus livrou Moisés, Deus nos livra, tá bom? Ele não nos deixa, ele não nos desampara. O salmista certa vez disse, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. O justo desamparado, quem é esse justo? Eu e você. Você aceitou Jesus na sua vida? Então você é uma pessoa justa. Você é um crente justificado. Justificado pelo sangue de Jesus. Quando o Tiago disse que a oração de um justo pode muito, ele está falando das suas orações. Ele nunca viu um justo, em toda a sua experiência, ele disse, eu nunca vi Deus desamparar um justo e a sua descendência mendigar o pão. Deus não desampara você e não vai desamparar a tua descendência, tá bom? Seus filhos, seus netos não serão desamparados por Deus. Ele nunca viu a descendência de um justo mendigar o pão. Seus filhos não mendigarão pão, seus netos não mendigarão pão. Um dia você vai morrer, vai partir para a glória e Deus vai sustentar os teus filhos. Deus vai sustentar a tua família. Mesmo que alguns hoje da sua família, filhos ou netos, estão afastados de Jesus Cristo, ei, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. Pode ter certeza, a promessa vai se cumprir na tua vida. Então aconteça o que acontecer, Deus é contigo. Josué passou muitas lutas, muitas batalhas e Deus sempre esteve do lado dele. O apóstolo Paulo uma vez disse assim, que nós somos perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos por causa do Evangelho, por causa da nossa fé, mas jamais desamparados. Aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Se você está sofrendo perseguição por amor ao Evangelho, ei, perseguido sim, desamparado não. Jesus falou, quando alguém perseguir vocês, exultem, fiquem felizes, fiquem alegres, porque grande é o vosso galardão do céu. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, cristão, você está sofrendo perseguições? Sim, mas desamparado não. Deus é contigo. Deus está contigo em nome de Jesus. Isaías 43, a partir do versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo,
não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Olha que versículo bonito. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Você vai passar pelas águas? Sim, lutas. Com certeza. Jesus foi claro. Neste mundo você vai ter aflições. Não tem como evitar as lutas, né? Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nessa terra, nós vamos passar lutas. Deus não disse que você não passará pelas águas. Ele disse, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Deus vai atravessar com você. Não vai deixar a água te submergir. Ele vai te proteger, ele vai te guardar. Sim, as lutas são inevitáveis. Infelizmente, nesse mundo nós vamos ter aflições. Mas ele garantiu que estará conosco nas lutas, nos rios. E quando pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Nós vamos passar muitas vezes pelo fogo, com certeza. Aquelas provas de fogo, aquelas dificuldades extremas, com certeza nós vamos passar. Com certeza absoluta, mas lembre-se, nem a chama arderá em ti. Nem a chama arderá em ti. Será como Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, mas nem a chama, nem cheiro de queimado eles tinham. Por quê? Deus estava lá, Jesus estava lá protegendo e guardando ele, tá bom? Então lembre-se, você está passando por águas turbulentas? Você está passando? Lembre-se, Deus está contigo. Jesus está no teu barco, você está no meio da tempestade. Lembre-se, seu barco não vai afundar, sabe por quê? Porque Jesus está contigo. Então lembre-se, Jesus gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fez essa pergunta para Deus. Deus o desamparou? Sim. Por quê? Porque hoje Deus não pode mais desamparar a mim e a você. O Jacó, você lembra do Jacó que enganou o irmão dele, roubou o direito de primogenitura? Ele fugiu para Padã em Arã, fugiu do irmão dele, do Esaú, senão ele morreria. E em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Fez de uma pedra o seu travesseiro e ele ainda conseguiu dormir. Essa pedra representa Jesus. Jesus é a nossa pedra angular, mas é uma pedra que não machuca. Não nos machuca, machuca os nossos inimigos. O Jacó, ele dormiu, ele fez daquela pedra um travesseiro. Humanamente, olha que dificuldade, você conseguiria dormir uma pedra, mas essa pedra representa Jesus. Essa pedra não nos machuca, essa pedra é a angular. Essa pedra nos dá descanso. Quando nós dormimos, nós descansamos em Jesus, a nossa rocha, a nossa pedra que nos traz paz. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra que está deitada eu te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então Jacó estava dormindo e Deus deu um sonho para ele de uma grande escada que subia até o topo do céu. E nessa escada os anjos de Deus subiam e desciam. Anjos que levam resposta, tá bom? Quem era essa escada? Jesus Cristo. Essa escada aponta para nosso Jesus Cristo, porque só existe um caminho. Um dia Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós só temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Nós não temos acesso a Deus através de sacrifícios, através de sacerdotes. Não, nós temos acesso a Deus somente através de um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Tem uma frase muito bonita, mas não é verdadeira. Talvez você já ouviu essa frase: todos os caminhos levam a Deus. Mentira, todos os caminhos não levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Não existe atalho, tá bom? Só existe esse caminho. Então Jacó sonhou com essa escada representa Jesus. Os anjos subiam, desciam. Quando nós oramos em nome de Jesus, Jesus intercedeu por nós, Jesus colocou entre nós e Deus. Jesus é a escada que nos liga até Deus. Os anjos subiam, desciam. As nossas orações Deus ouve e responde, porque nós temos Jesus Cristo.
Ele disse em meu nome, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Então Deus apareceu para Jacó no sonho e falou para ele, eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que tu fores, farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho dito, até que eu cumpra, eu não te deixarei. E realmente Deus não deixou. Deus não deixou Esaú, depois de muitos anos encontrou com Jacó, Deus não deixou Esaú fazer mal para Jacó. Deus realmente foi com Jacó. Deus deu esse sonho para ele. Ele estava em um momento difícil, você está no momento difícil, Deus é contigo. Deus está dizendo para você, olha, eu estarei contigo, eu não te deixarei até cumprir a promessa. Você está num momento difícil igual Jacó. Jacó estava fugindo. Jacó estava correndo risco de morte. Se Deus não desse o livramento, ele morreria. Você está passando um momento difícil, mas Deus está dizendo, olha, eu estou contigo, eu não te deixarei até que cumpra a promessa na sua vida. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temeu e disse, quão terrível é este lugar. Deus era com Jacó e ele não sabia, mas Deus estava com ele. Parecia que Jacó estava sozinho, sim, mas Deus estava com ele pela fé. Tá bom? Parece que você está sozinho, só parece. O Jacó pensou que estava sozinho, até que Deus apareceu e falou, estou contigo. Só parece, cristão, Deus está contigo. Parece que você está sozinho nessa batalha, só parece. Deus está contigo e vai te dar vitória. E eu quero te ensinar uma lição com relação à fé. Fé e emoções, sentimentos. Deus, ele fez o ser humano com emoções e sentimentos. Mas, no nosso relacionamento com Deus, nós não nos baseamos nas emoções e nos sentimentos. Nós nos baseamos na fé. Um dia Jesus falou, tenham fé do tipo de Deus. A fé não tem que sentir nada. A fé somente tem que crer. Muitos cristãos ficam confusos. Por quê? Eles não entendem a diferença entre fé e emoção. Fé e sentimento. A Bíblia é bem clara. O justo, ele viverá pela fé, não por emoção, por sentimento. Você já leu na Bíblia alguma vez Jesus mandando você sentir? Olha, tudo que vocês pedirem ao Pai, se você sentir que Deus te ouviu, você vai receber. Nunca li isso na Bíblia. Ao contrário, a mulher hemorrágica creu e depois ela sentiu o corpo dela curado. Então muitos crentes, eles confundem fé com emoção. Muitos crentes pensam assim, eu não sinto que Deus me ouve. Mas você não tem que sentir, você tem que crer. Jesus nunca mandou você sentir. Ao contrário, Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Ele não disse tudo é possível ao que sente. Você não tem que sentir, você tem que crer. Você não tem que sentir que Deus te ouve, você tem que crer. Isso se chama fé. Nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé, não por emoção. Nós andamos por fé, não por sentimento. Eu não conheço Deus através das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu conheço Deus pela fé. Eu tenho fé naquilo que a Bíblia diz com relação a Deus em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então o seu relacionamento com Deus não é baseado em emoções e sentimentos. Seu relacionamento com Deus é baseado simplesmente em fé. E fé você não precisa sentir, você tem que crer. Pastor, eu não sinto que Deus é comigo, mas você não tem que sentir. O Jacó não sentia, ele falou, Deus estava aqui, eu não sabia. Ele não sabia que Deus estava com ele. Então você não tem que sentir que Deus é contigo, você tem que crer que Deus é contigo, que Ele é o Deus conosco, que Ele é por nós. Que se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. Eu não sinto, eu não tenho que sentir nada. Tá bom? É bom sentir a presença de Deus, sim, mas nem sempre você vai sentir. Quando você não sentir a presença de Deus, o que você faz? Creia mesmo assim. Pare de se basear nas suas emoções, nos seus sentimentos. Então o Senhor está dizendo, pastor, que eu não tenho que levar em consideração os sintomas do meu corpo? Não, não é isso que eu quero dizer. Você está com alguns sintomas no seu corpo? Procure um médico. Tá bom? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que no seu relacionamento com Deus, você se baseia simplesmente na fé. Você não tem que sentir, você tem que crer. Você não tem que sentir que é uma pessoa salva. Você tem que crer porque está na Bíblia. Pela graça sois salvos. Jesus falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Então você não tem que sentir que é uma pessoa salva. Você tem que crer. Você não tem que sentir que é uma pessoa justa. Não, você tem que crer que é uma pessoa justa porque o apóstolo Paulo disse que nós fomos justificados em Cristo Jesus pela graça. Então você não tem que sentir que é uma pessoa justificada, você tem que crer. O Paulo não disse, nós somos justificados somente se crermos, somente se sentirmos. Não, ele disse, somos justificados pela fé. Nós não somos justificados por emoção, por sentimento. Claro que nós temos emoções, nós temos sentimentos, sim, mas as nossas emoções funcionam assim. Um dia você se sente bem, outro dia você se sente mal.
Acontece com você? Tem dia que você acorda parecendo um super-herói, parecendo que vai passar por cima de tudo. Mas tem dia que você acorda um derrotado, se sentindo um derrotado, um fracassado, desanimado. É neste momento que você tem que andar por fé. Tem dias que você vai acordar se sentindo um super-herói. Mas tem dia que você vai acordar, parece que Deus não é contigo, parece que Deus te abandonou. Tem dia que você vai orar que parece que Deus não te ouviu. Mas você não tem que sentir que Deus te ouve, você tem que crer. Você orou, parece que Deus não te ouviu? Só parece, creia, Deus me ouviu. Isso se chama fé, tá bom? Fé é uma coisa, emoção e sentimento é outra totalmente diferente. Então você se relaciona com Deus baseado em fé. No livro de Hebreus capítulo 11 fala dos homens de fé. Pela fé Abraão, não foi por emoção. Pela fé a Sara, sendo já velha, concebeu. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé Abraão saiu da sua terra, não foi por emoção. Abraão sentiu. Não, Abraão simplesmente agiu pela fé em nome de Jesus Cristo. Então, muitos cristãos confundem fé com emoção, com sentimento. Você não tem que sentir nada, você simplesmente tem que crer. Crer que você é uma pessoa salva, justificada, curada. O seu corpo diz que você está doente, mas a sua fé diz: eu estou curado em nome de Jesus. O seu corpo diz, os sintomas dizem que você está doente, mas pela fé você diz: eu estou curado em nome de Jesus. Então quer dizer que eu não devo ir no médico? Não. Você está com sintomas? Vá no médico. Com certeza você tem que ir no médico. Está com sintomas? Procure o médico. Mas fique na fé: eu estou curado em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você orar, cristão, quando você orar, você não tem que sentir que Deus te ouve. Simplesmente creia: Deus me ouviu. Por que eu creio? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Eu não sinto que Deus me ouve. Eu creio que Deus me ouve e ponto final. Eu não sinto que eu sou perdoado. Eu creio. Eu creio que dos meus pecados Deus não se lembra. Eu creio que Ele apagou os meus pecados. Eu creio naquilo que João disse: se pecarmos, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então essa é a diferença de fé, emoção. Fé, sentimento, tá bom? Muitas vezes você vai se sentir bem, muitas vezes não. O Elias, quando ele fugiu das ameaças de Jezabel, ele estava desanimado. Ele foi para o deserto e pediu a morte. Em seu ânimo ele pediu a morte. Parecia que ele estava sozinho. Mas Deus apareceu, falou com ele. Ele comeu pão, bebeu água e com a força daquele pão ele andou 40 dias e noites no deserto. Tá bom? Então o cristão aprenda a andar pela fé. Não por emoções, tá bom? Não por sentimento. Não queira sentir, creia. Pastor, Deus não está me ouvindo. Igual aquela mulher que eu orei por ela. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu. Deus está com ela. Deus está contigo. Pastor, mas eu não sinto que Deus é comigo. Mas você não tem que sentir. Jesus nunca mandou você sentir. Olha, se você sentir que Deus é contigo... Não, Jesus falou: tenham fé em Deus. Tudo é possível aquele que crê, não é aquele que sente. Lembra de Tomé? Os discípulos falaram: Tomé, Jesus ressuscitou. Ele falou: de maneira nenhuma eu vou crer se eu não tocar nele. Se os meus olhos não olharem para ele, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Jesus apareceu e falou: Tomé, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Tomé, você toca aqui, Tomé, nas minhas feridas. Toca aqui no meu corpo. E o Tomé falou: meu Deus. Então não seja crente, Tomé, só acredito vendo. Não. Creia sem ver. Primeiro você crê, depois você vê. Lembra o que Jesus falou para a irmã de Lázaro? Se creres, virás a glória de Deus. Ele não falou: se você sentir, você vai ver a glória de Deus. Se você não sentir, você não vai ver a glória de Deus. Não. Jesus falou: se você crer, verás a glória de Deus. Você não tem que sentir, você crê, depois vê. A mulher hemorrágica, ela creu e falou: se eu tocar nas roupas dele, eu fico curada. Ela tocou e sentiu o corpo curado. Primeiro ela acreditou, tocou em Jesus, nas orlas das vestes de Jesus, e depois ela sentiu o corpo curado. Então primeiro você crê e depois sente a cura. Você crê e vê o milagre acontecer na tua vida. O justo cristão, lembre-se, o justo ele vive pela fé e não por emoção, por sentimento. Eu não sou movido pelo que sinto, não sou movido pelo que vejo, eu sou movido pela fé. E a minha fé diz que Deus é comigo, Ele é o meu Emanuel, Deus conosco, em nome de Jesus. Então, baseie a tua vida exclusivamente na fé, tenha fé do tipo de Deus, tá bom? Não queira sentir. Se você sentir a presença de Deus, glória a Deus, aleluia.
Se você sentir que Deus te ouve, glória a Deus e aleluia. Mas quando você sentir que Deus não te ouve, creia que Ele te ouviu. Quando você sentir que Deus não está contigo, creia que Ele está contigo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele garantiu, Jesus garantiu, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então creia, cristão. Creia, aconteça o que acontecer, acredita. Deus está contigo em nome de Jesus. Você lembra do apóstolo Paulo? Um dia estava desanimado. Deus apareceu para ele e falou: Paulo, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoou da fraqueza. O que aconteceu? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Paulo está falando dele mesmo, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, se não sei se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De uma assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então Paulo está falando dele mesmo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, recebeu o evangelho do próprio Jesus Cristo. Por isso que entre o apóstolo Paulo e qualquer pastor, eu fico com o apóstolo Paulo. Um dia eu estava na rua e a rádio de um vendedor de rua estava ligado numa estação evangélica e o pregador dizia assim: olha, alguns dizem que nós somos salvos somente pela graça. Não, nós não somos salvos somente pela graça, nós somos salvos pelas obras também. Então na hora eu pensei assim, ou esse pregador está errado, ou Paulo está errado, porque o Paulo disse, pela graça nós somos salvos, não por meio das obras. E o pregador disse, nós somos salvos não somente pela graça, mas pelas obras. Entre o apóstolo Paulo e esse pregador, eu fico com quem? Com o apóstolo Paulo. Ele disse que eu sou salvo pela graça, ponto final. Pode qualquer pastor dizer que eu não sou salvo somente pela graça e pelas obras, que eu não acredito, eu fico com o apóstolo Paulo, que diz que eu sou salvo pela graça, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente do apóstolo Paulo, incompatível com o evangelho do apóstolo, que o apóstolo Paulo pregou, seja anátema. Então Paulo estava contando as próprias experiências e ele disse, olha, para mim não se exaltar por causa das revelações e visões que Deus me deu, foi me dado um mensageiro do Satanás para me esbofetear. O Paulo chama de espinho na carne. E, infelizmente, muitos pastores dizem que esse espinho na carne do Paulo é uma doença. Não, hipótese nenhuma. É só parar para pensar um pouquinho. Usar o cérebro. Deus fez, cristão, Deus fez o homem e a mulher. Isso você concorda comigo. Quem fez o pulmão? Deus. Quem fez o coração? Deus. Quem fez o cérebro e colocou neurônios? Deus. Se Deus me deu um coração, foi para usá-lo. Deus me deu um pulmão porque eu necessito. Deus me deu um cérebro para quê? Para pensar. Então vamos pensar juntos? Pensa comigo. Se o espinho na carne de Paulo é uma doença, eu te pergunto, porque Deus perdeu o tempo dele enviando Jesus para levar nossas doenças lá na cruz. Você entendeu que é incompatível? O espinho na carne de Paulo não é uma doença. Não. Cristo levou as nossas doenças. Não foi em vão. Tá bom? O espinho na carne de Paulo, ele foi bem claro, é um mensageiro do Satanás. Era um demônio que aonde o Paulo pregava, esse demônio levantava uma confusão e o Paulo tinha que fugir da cidade. Leia a história de Paulo. Ele entrava numa cidade, passava algum tempo, ele tinha que fugir da cidade porque começava a perseguição. Um dia ele se fingiu de morto para não matarem ele. Tá bom? Então esse mensageiro do Satanás, não é esse espinho na carne, não é uma doença, enfermidade. Tá bom, cristão? Não caia nessa conversa. Cristo já levou todas as suas doenças e enfermidades, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim e disse, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Então Paulo orou a Deus e Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Quando a pessoa está fraca, o poder de Deus se aperfeiçoa, sabe por quê? Ela para de confiar na própria justiça e coloca a sua fé 100% em Jesus Cristo, confiando 100% que Deus vai abençoá-la. Por isso que o poder de Deus
se aperfeiçoa na fraqueza. Ele disse, Paulo, minha graça te basta. Graça é favor imerecido. Paulo, o meu favor sobre você te basta. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Você está se sentindo fraco? O Paulo disse, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo, você está se sentindo fraco? O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E disse-me, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Isso é fé. O Paulo disse, eu sinto prazer nas fraquezas, porque, Paulo, quando estou fraco, eu sou forte. Lembra? Diga o fraco, eu sou forte. Você está fraco? Diga, eu sou forte, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você está se sentindo sozinho? Parece que Deus não está contigo? Fale. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Parece que Deus te abandonou? Fale. Deus disse, não te deixarei. Não temas, eu sou contigo. Se passares pelas águas, estarei contigo. Digo, isso se chama fé. Você está fraco, mas a sua fé diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O justo, ele vive pela fé. Você está doente, mas você diz pela fé, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Você está passando necessidades, mas pela fé você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso se chama fé. Você se sente fraco, mas você diz, eu sou forte em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Diga o fraco pela fé. Diga pela fé. Eu sou forte no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso se chama fé, tá bom? Isso é a diferença de fé para emoção e sentimento. Então, não baseie o seu relacionamento com Deus em sentimentos e emoções. Os nossos sentimentos, nossas emoções são inconstantes. Um dia nós nos sentimos um super-herói, no outro dia sentimos um fracasso. Em um dia nós nos sentimos fortes, outro dia nós nos sentimos um fracasso, desanimados. Isso não influencia nada em Deus. Ande pela fé. A fé você não sente, a fé você crer. Não sinta que você é uma pessoa salva, creia. Você já aceitou Jesus? Então você não tem que sentir que é uma pessoa salva, você tem que crer que é salvo. Você já aceitou Jesus? Você não tem que sentir que é uma pessoa justa, crer que é uma pessoa justificada pelo sangue de Jesus. Não sinta que Deus te ouve, creia que Ele te ouve. Não sinta que Deus é contigo, creia que Ele é contigo. Ele não vai te deixar, Ele estará contigo até a consumação dos séculos. Isso significa Deus conosco. Aconteça o que acontecer. Sentindo ou não, Deus está contigo. Gênesis 39, a partir do versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Como pode? Deus era com José, e foi um homem próspero. Se Deus era com José, por que ele foi vendido como escravo? Por que tanta injustiça sobre a vida de José? Mas a Bíblia foi clara, Deus é com José. Deus não prometeu um mar de rosas, lembra? Deus prometeu estar conosco. Ele não prometeu que eu não passarei pelas águas. Não, ele prometeu que quando eu passar por elas, ele estará comigo. Ele não me prometeu que eu não passaria pelo fogo. Não, ele disse, quando eu passar pelo fogo, ele estará comigo. Então, aconteceu tudo aquilo com José. Eu tenho certeza que as dúvidas afloraram na mente de José, no coração de José. Poxa, por que Deus deixou isso acontecer? Mas Deus era com José. Aconteceu toda essa injustiça e como a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, tudo cooperou para o bem do José. Não só do José, para o bem do mundo inteiro, porque a administração do José, com a administração do José, o Egito cresceu, prosperou e providenciou comida para muitas pessoas. Então Deus era com José. Tudo que ele fazia como escravo, Deus, ele prosperava. Então, eu não sei o que você passou para duvidar que Deus é contigo, mas creia que Deus é contigo. Olha o José. Um exemplo maior nosso é o José. Sofreu tantas injustiças, foi vendido pelos próprios irmãos e a Bíblia diz que Deus era com ele. E o que aconteceu? Mais injustiça ainda. A esposa de Potifar queria deitar com José. Ele não deitou com ela. Ela agarrou ele saiu correndo. E por esse motivo, ela mentiu com relação a José. E por este motivo, José foi para a cadeia. Mais injustiça. Parecia que Deus não estava com ele. Foi vendido, agora está na cadeia. Mas o dia da vitória chegou. Ele interpretou o sonho de Faraó e
Deus o fez governador do Egito. Então creia que Deus é contigo, tá bom? Na hora, quando acontecer injustiças, problemas, dificuldades, lembra do José? Deus era com José. Os problemas apareceram, mas Deus era com José. Jesus falou, por que o Senhor me desamparou? Sabe por quê? Para hoje ele não desamparar a mim e a você. Lembre-se, ele estará contigo até a consumação dos séculos. Você já ouviu falar de Davi, aquele que derrotou Golias? Lembra, ele foi ungido rei de Israel. Samuel derramou azeite sobre a cabeça dele. O rei Saul, ele estava perturbado por um espírito. A Bíblia fala assim, o espírito da parte do Senhor atormentava Saul. Não, Deus não enviava um espírito para atormentar o Saul, tá bom? É porque na época eles não conheciam Deus como eu e você, não conheciam a palavra de Deus como eu e você. Hoje nós sabemos que esse espírito não era da parte de Deus, porque Jesus falou que mata, rouba e destrói o diabo. Não é Deus, mas como eles não conheciam, eles atribuíram a Deus. O espírito perturbava Saul, mas o Saul ficava calmo quando alguém tocava. E Saul queria alguém para tocar para ele, até que uma pessoa, ele falou que existia um jovem com algumas qualidades. Olha só as qualidades de Davi, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Primeiro, sabe tocar. Segundo, é valente. Terceiro, animoso. Homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença, e o Senhor é com ele. Saul queria alguém para tocar harpa para ele. Então um servo falou, ei, eu conheço alguém. E esse alguém tem 7 características. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Jesus é perfeito. Deus é perfeito. Falou, eu conheço um homem, filho de Jessé, o Davi. Ele sabe tocar. E a última referência que ele deu para Saul com relação a Davi foi a principal, a imprescindível. O Senhor é com ele. Ele sabe tocar. Ele é valente, é animoso, sisudo em palavras, gentil presença, sim. Mas o principal, Deus é com ele. E Davi só derrotou Golias porque Deus estava com ele. Deus é contigo e você vai derrotar gigantes. Deus é contigo e você vai derrotar muitos Golias, tá bom? Davi só derrotou Golias porque Deus era com ele. Porque humanamente é impossível um garoto lutar contra um guerreiro, alguém que desde a sua infância treinava para as guerras. Gigante. Humanamente é impossível um pastor de ovelhas vencer um guerreiro gigante. Mas para o Deus de Israel nada é impossível. Deus era com ele. E Davi derrotou o gigante Golias. Hoje nós conhecemos essa história. Porque Deus era com ele. Deus é contigo. E você vai derrotar muitos gigantes. Deus apareceu para um jovem e falou, olha, você vai ser profeta. E esse jovem ficou com medo. E Deus o encorajou dizendo em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, assim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. E ele disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandares irás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias, antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te dei as nações por profeta. Você é profeta, eu te escolhi antes do ventre da tua mãe. Antes do ventre da tua mãe, eu tinha um plano para você. Deus, eu sou uma criança, eu sou muito jovem, eu não sei falar, mas Deus capacita. Deus, ele te dá capacidade. Você não sabe fazer algo, Deus, e ele te mandou, ele vai te dar capacidade. Não diga, Jeremias, eu sou uma criança. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Tudo. Jesus mandou pregar o evangelho. Não tenha medo de pregar o evangelho. Não tenha medo não de ser perseguido por causa do evangelho. Jeremias, eu estou contigo para te livrar deles. Jeremias estava com medo e Deus falou, eu estou contigo e vou te dar o livramento. Deus é contigo, meu irmão. Continua pregando o evangelho, tá bom? Deus te chamou para pregar o evangelho. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Aconteça o que acontecer, não tenha medo de pregar o evangelho. Não tenha medo de perseguição, porque Deus vai te dar capacidade. Pastor, mas eu sou uma pessoa tímida, eu não sei falar. Deus, ele vai te dar capacidade. Ele capacitou Jeremias, ele vai capacitar você em nome de Jesus. Então, cristão, Jesus é o teu Emmanuel, Deus conosco. Deus está contigo. Neste momento que eu estou pregando, Deus está contigo. Talvez você está se sentindo sozinho nessa data. Está se sentindo sozinha. Tua família te abandonou, mas Deus é contigo. Deus não te abandona, tá bom? Creia, não sinta.
Creia que Deus é contigo. Se você sentir, amém. Glória a Deus. Se você não sentir, continua acreditando. Deus é comigo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que está se sentindo sozinho, solitário, eu quero orar por você. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, Pai amado, eu oro por essa pessoa neste momento, que está sozinho, com pensamentos de morte, de dar cabo à própria vida. Não deixe, meu Deus, essa pessoa fazer isso, não. Em nome de Jesus Cristo. Ô Espírito Santo, eu sei que o Senhor está com essa pessoa neste momento. Toca nessa vida, consola, meu Deus. Coloca a tua paz neste coração atribulado. Coloca a tua paz, meu Pai, nessa mente atribulada. Eu oro por todas as pessoas neste momento. E, meu Deus, na autoridade que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal. Todo espírito de morte, ansiedade, preocupação, pensamentos de morte. E eu digo que na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu ordeno, sai. Espírito de morte, depressão, sai da vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Doenças, enfermidades, sai do corpo deste homem, desta mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu abençoo a todos. Ô Espírito de Deus, entra com providência na vida desta pessoa. Ô meu irmão, minha irmã, não sinta, creia, Deus está aí contigo. Jesus está aí contigo. Jesus está contigo. Ele disse, eu estarei convosco. Até quando, Jesus? Até a consumação dos séculos. Deus abandonou ele para hoje não nos abandonar mais. Jesus foi abandonado, desamparado no nosso lugar. Eu te abençoo, eu abençoo a todos. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está contigo. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Eu te abençoo. Graças a Deus. Espero ter te ajudado através dessa mensagem, tá bom? Creia, Deus é contigo. Não sinta. Simplesmente creia. Creia, toma posse. Deus é contigo. Lembre-se, o nome dele é Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é o nosso Salvador. Quando você passar pelas águas, lembre-se, ele está contigo. Quando passar pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Você vai vencer. Eu tenho certeza absoluta que a vitória é tua, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Desejo sucesso para você. Desejo toda sorte de bênçãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz, em nome de Jesus, tá bom? Desejo a todos um Feliz Natal. Desejo muitas bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima mensagem.